Ricardo Boechat era da Rádio Band News FM, da TV Bandeirantes, como já dissemos aqui, e entre outros órgãos de imprensa, também trabalhou no jornal O Globo e na TV Globo. Para um homem que adorava as palavras, há muito a ser dito, mas hoje ficou difícil. Ricardo Eugênio Boechat, o mais brasileiro dos argentinos, nascido em Buenos Aires e criado em Niterói, hoje fez o Brasil molhar os olhos e se calar. A Rádio Band News FM, onde Boechat dava expediente todos os dias pela manhã, fez silêncio nesta tarde de 11 de fevereiro de 2019. Por isso, momentaneamente, a programação da Band News FM estará fora do ar. Boechat, um dos 7 filhos de pais professores, trabalhava desde os 17 anos. Primeiro jovem cabeludo que adorava ler, abandonou a escola e foi vender livros, mas durou pouco. Nesse depoimento ao jornalista Aziz Ahmed, para o livro Memórias da Imprensa Escrita, Boechat conta que sua habilidade para escrever o levou à redação do extinto Diário de Notícias. Quando eu fui vender livros para o Kleber Saboia, pai da minha amiga Sônia Saboia, ele disse: mas Boechat, você tem tanto gosto pela escrita, você está sempre tão interessado em política, em coisas do mundo. Por onde se pretende chegar vendendo livros? Vai no Diário de Notícias. E lá fui eu. Minha carteira foi assinada entre aspas, repórter entre aspas. Minha primeira carteira assinada, repórter, tem lá aspas. As aspas ainda estão ali, mas não limitaram a paixão que nascia. Eu ficava no jornal rigorosamente das 8 da manhã, 8h30 da manhã, quando não havia nada nem ninguém no jornal, até o último dos linotipistas, entendeu? Por que eu ia fazer em Niterói? O que eu ia fazer? O mundo tinha mudado de foco para mim, de eixo, entendeu? Agora era um jornalista, então eu achava que aquilo tinha preenchido. Quer dizer, eu estava fazendo coisas, não estava mais estudando, aguentando professor, cumprindo horários. Eu estava fazendo uma coisa que... Então, não é que eu tenha optado pelo jornalismo, é que ao optar por alguma coisa produtiva, aquilo me conquistou inteiramente. Não era uma vocação, talvez, era uma necessidade. Então eu ficava o dia inteiro na redação, era muito devotado àquilo ali. E o Nilo Dante um dia passou por mim e disse: ô garoto, você quer fazer um bico? Eu disse: quero, tal, papapá. Aí ele pegou e disse assim: então vai nesse endereço aqui sábado, em Copacabana, e procura o Ibrahim Suede. Ibrahim Suede, do Diário de Notícias, era o maior nome do colunismo social do país. Ele era muito exigente, exigia muito que repórteres dele fossem capazes de entrar em qualquer ambiente, furar qualquer bloqueio, de chegar às fontes primárias, fossem quais fossem. Eu entrei lá para cobrir férias, portanto, e fiquei quase 14 anos. Eu acho que eu desenvolvi esses cabos aqui na orelha. Tá vendo? Vou botar aqui pertinho. Isso aqui é cabo de telefone. Eu nunca fiz artes marciais. Depois do calo na orelha, um salto gigante. Em 1983, após a morte de Ibrahim Suede, Ricardo Boechat passou a assinar a coluna do Suan no jornal O Globo, uma das mais importantes do jornalismo brasileiro. Boechat passou ainda pelo Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, o Dia, revista Isto É. Desde 2006, apresentava o Jornal da Band e era âncora da Band News FM. A notícia triste de hoje trouxe sofrimento para os companheiros de tantos anos. Foi um choque brutal, ainda estamos sob os efeitos desse choque. Uma notícia absurda. O Boechat estava no auge da sua carreira, né? Foi uma perda antecipada, antes da hora, não podia acontecer agora. O Boechat ainda tinha aí 15 anos de jornalismo pela frente, ou mais, entendeu? E nos pega todos de surpresa. Estamos ainda, como eu disse, sob o estado de choque, né? E eu não sei como é que eu vou conviver com a ausência do Boechat. Hoje cedo, na hora do almoço, quando a gente recebeu a notícia, era impressionante a comoção. Ainda não dá para acostumar com essa ideia, não é concebível. Dá a impressão que ele vai aparecer aqui dizendo que pregou uma peça em todo mundo, que era bem a característica dele. E para mim, pessoalmente, fica
enfim, uma aula eterna de jornalismo. A falta que o Boechat vai fazer para todos nós não é pequena. Ele não tem substituto. Ele ficou 13 anos aqui sentado nessa cadeira, o tempo todo vinculado com o interesse daquele a quem ele destinava a sua mensagem, que era o público. Por isso ele era tão sincero, ele era tão enfático, ele era tão assertivo. Jornalistas como ele são uma espécie de extinção, e o Boechat, com certeza absoluta, vai fazer uma enorme falta. O Boechat todo mundo conhece, é aquele cara maravilhoso da TV, do rádio, do jornal, mas ele tem um lado humano que só quem está aqui de trás das câmeras, né, eu conhecendo no dia a dia, sabe o que ele é. Ele é muito mais do que um melhor jornalista, um melhor repórter, um melhor comunicador do país, né? O Boechat é um cara humano espetacular. Aos 66 anos, 49 de carreira, Ricardo Boechat foi um dos jornalistas mais premiados do país. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. Ele mostrou um afeto, um carinho, uma generosidade comigo muito grande. Ele foi uma figura do jornalismo da segunda metade do século XX, começo do século XXI, super diferenciado. Eu acompanhei ele em palestras assim para estudantes de jornalismo. Aí ele, do jeito dele, dizia assim: olha, gente, vocês têm que frequentar Canil, ir para o Canil, que é para aprender a farejar notícia. De 1996 a 2001, Ricardo Boechat fez parte da equipe do Bom Dia Brasil, como comentarista. Olha, Renato, acho que é menos um problema diplomático e mais um drama, como disse a Leilani, viu? Hoje, os amigos e parceiros lamentaram a partida dele. O que movia o Ricardo Boechat, na verdade, o que motivava ele todos os dias, de manhã, de noite, a qualquer hora, pelo celular, era a possibilidade de um furo, da notícia que ninguém tinha dado antes. O que mais surpreendia no convívio com Ricardo Eugênio Boechat, ele gostava às vezes que eu chamasse de Ricardo Eugênio, era o trato pessoal, a fidalguia de gestos, o coleguismo e o grande coração que ele tinha. Nem sempre as pessoas sabem quem é a pessoa, o ser humano por trás da pessoa pública. Então, o papel dos amigos é dizer: ele era uma pessoa pública linda, ele era uma pessoa, um ser humano lindo, atrás dessa pessoa pública que fará tanta falta ao país. Ele costumava dar 3, 4 notinhas. Um dia, no ar, ele falou assim: hoje eu só vou dar 2 notas porque eu não gostei dessa gravata que separaram pra mim. E eu entrei em pânico. Mas esse é o Boechat. Ele fala o que ele tem que falar. E é uma fênix. Saiu do jornal, foi pra televisão, saiu da televisão, foi pro rádio. É uma fênix. Eu acho que ele não vai morrer nunca. Ricardo Boechat se orgulhava em dizer que seria repórter para sempre. Referência de jovens alunos de jornalismo, ele disse numa entrevista que o conselho que daria para quem estivesse começando a carreira era se preparar para sofrer. Mas ele dizia que era um daqueles sofrimentos necessários que dão sentido à vida. A voz inconfundível se calou hoje muito cedo para quem ainda tinha planos, era ouvido por tantos e acompanhava de perto o crescimento das 2 filhas menores, que ajudavam a espantar a tristeza da profissão. Na lista escrita por Boechat, o que mais o deixava feliz: filhos, amor, verusca, trabalho, lazer, paz, vinho. Em uma das últimas publicações nas redes sociais, o jornalista fala das tragédias que entristeceram o Brasil nos últimos dias. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. E entre tantas tristezas, nós acrescentamos a morte do colega Ricardo Boechat.